Muito bem, querido amigo ouvinte da Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, também aqueles que nos acompanham a partir deste momento pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Ver o que aconteceu, né? Você que está nos acompanhando pela rádio, em radioarquitetura.com.br, muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela audiência. Estamos fazendo conexão também com o YouTube, então se você tem seus comentários, as suas considerações a fazer para o nosso, pode fazer através do chat do YouTube, na plataforma Escala Humana, no YouTube, no @escalahumana.videocasts. Agora são 17 horas e 8 minutos. Agradecendo, é claro, os nossos patrocinadores masters, as empresas que estão sempre com a gente, levando até você a melhor programação na internet. Grande abraço aos nossos amigos da Ketemov Prime, também Persol, Persianas, Acrovision e Simoneto, Grupo Duarte. Estamos aqui tentando fazer essa conexão aqui com o YouTube, né? Então, se você já está aí nos acompanhando pela rádio, pode migrar para o YouTube, que em breve também estaremos por ali, enfrentando aqui um probleminha da conexão, delayzinho, mas em breve estaremos ali também. Segundo o episódio do nosso especial Reconstruindo o Rio Grande, especial formatado aqui pela Rádio Arquitetura, para que a gente discuta aí várias pautas relativas ao que está acontecendo no nosso estado, né? Tudo que aconteceu, todas as consequências das fortes chuvas que alagaram mais de 90% do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, hoje falaremos sobre a força da solidariedade unindo através do voluntariado. Tá? Estamos aqui com duas representantes de ações, de movimentos que... a exemplo de outros tantos, né, que acontecendo no Rio Grande do Sul, né, e também em todo o Brasil, estão engajadas aí pelo menos para minimizar os impactos, né, dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Está conosco aqui a arquiteta e urbanista Aline Furman, que é formada em arquitetura e urbanismo pela URGS, pós-graduada em gestão de projetos pela ESPM, proprietária da Du Arquitetura Estratégica, uma empresa que tem um foco em projetos de interiores comerciais e corporativos. Foi eleita em 2017 arquiteta do ano pela Associação de Arquitetos de Interiores Brasil, facilitadora do COP Mulheres, com foco em design de justas e diversidade, do programa de inovação do Tijolo Hub. Também é palestrante, líder social, formada pela Falcons University da Gerando Falcões, capacitada pelo programa Projeto B do SEBRAE em implementação e gestão de ações de impactos socioambientais. Também é empreendedora social, reconhecida como uma das 8 mulheres mais inspiradoras do Rio Grande do Sul em 2020, no prêmio Dona Mulheres que Inspiram, fundadora e CEO da Du 99, negócio de impacto social que muda o mundo através da ressignificação sustentável de espaços para 99% da população, que desde 2016 já beneficiou mais de 20 mil indivíduos. Boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui. Seja muito bem-vinda. Falar contigo, porque, aliás, a Aline é concorridíssima, né? Ela conseguiu uma hora contigo, ainda mais nesse turbilhão do que está acontecendo. Então, muito obrigado pela tua vinda aqui até esse especial, até esse programa. Bem, está conosco aqui uma grande amiga nossa, já de muito tempo, que já foi apresentadora, inclusive, aqui da Rádio Arquitetura, a arquiteta Monique Fontes, ela que é natural de Porto Alegre, se graduou em 2010 pela PUC-RS, também pós-graduada em Engenharia Civil no ano de 2013, tem escritório próprio há mais de 10 anos, desenvolvendo projetos de arquitetura residencial e projetos de interiores. Desde a sua criação, o escritório contabiliza projetos executados em diversas cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e até mesmo no exterior. É uma das responsáveis pelo projeto de revitalização do barco Cisne Branco, um ícone do turismo fluvial de Porto Alegre. Atualmente se dedica grande parte, né, para o seu maior projeto, né, a filha Rafaela, de 1 ano e meio, dividindo então a sua experiência de carreira profissional com a maternidade, 2 paixões que lhe trazem plena felicidade. E agora, nesse momento, também está envolvida com ações dos arquitetos voluntários, um coletivo
qual ela faz parte desde a criação em 2020, durante a pandemia. Bem-vinda, minha querida Monique Fontes. Tudo bem, Monique? Oi, Alexandre. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na rádio, né? Matar a saudade, né, Alexandre? Tanto de ti, dos nossos ouvintes e também do estúdio. Muito bem. Eu vou pedir ao pessoal que está nos acompanhando aqui primeiro pelo YouTube que se manifeste, se estiver tudo ok no YouTube, né? Pelo chat. Eu acho que a gente está com uma instabilidade. Ou pelo WhatsApp 519821194, tá bom? Nos avise aqui, por gentileza. Muito bem, Aline, Monique. Primeiro pessoal para vocês, tá? Vou começar com a Aline. Quando vocês duas, começando contigo, quando tu ainda era estudante de arquitetura, né? Já passava pela tua cabeça esse viés de ação voluntária, de se utilizar do teu conhecimento, do conhecimento técnico, para fazer a diferença na vida de outras pessoas? Eu sempre fui, na verdade, envolvida com voluntariado. Desde os meus, acho que 20 anos, eu participei de diversas ações voluntárias, parceiros voluntários. Eu sempre tive envolvida com alguma coisa, mas nunca me passou pela cabeça que eu fosse fazer isso através da arquitetura. Era a Aline, pessoa física, fazendo bem e tentando se conectar com várias iniciativas, então acho que é uma coisa muito minha, desde sempre. Mas eu confesso que, enquanto eu estudava arquitetura, não me ocorria que através da arquitetura eu pudesse fazer o que eu faço hoje já há 8 anos com a do 99, né? Isso foi durante o percurso, que eu fiquei sempre muito incomodada com algumas coisas, né, de desperdícios e de dificuldades de levar a arquitetura a quem não tem acesso. Então, no processo de exercer arquitetura, que isso aconteceu e que eu vi que através da arquitetura eu podia fazer a diferença, assim. E tu, Monique, como é que surgiu isso? Foi também um processo de amadurecimento ou já era alguma coisa que tu já pensava isso quando tu escolhesse a profissão? Bom, assim como a Aline, isso já vem presente na minha vida desde pequena, muito cedo mesmo. No colégio eu sempre participei dos grupos de voluntariados, então desde criança mesmo. E na própria família, né? A minha família sempre foi muito dedicada, tu sabe, né? Mãe professora, toda a família professora, então a gente realmente esteve sempre muito envolvido com essas causas sociais, de voluntariado, então isso sempre esteve presente na minha vida. Ao longo da faculdade, participei de algumas ações e tal, e aí, quando eu me formei, eu, inclusive, jurava que eu ia viver assim, né, de voluntariado, de ações e de poder ajudar, né. Obviamente que isso não foi possível, né, Alexandre, a gente precisa, né, a gente não pode ser hipócrita, né? E a gente precisa pagar, né? Os boletos, eles chegam. Então, eu sempre dividi, mas eu, desde formada, sempre já participei com muitas ONGs, já fiz a primeira casa de leitura de Porto Alegre como trabalho voluntário, já fiz biblioteca na Chocolatão, já participei de vários projetos sociais antes de conhecer o coletivo dos arquitetos voluntários. Né? E aí, na pandemia, acabei me unindo a eles e estou aí até hoje. Como é que está sendo a sensação para vocês duas? Porque eu imagino assim, quando tu vai... Eu falo porque eu também já fiz várias vezes trabalhos voluntários e a gente tem um dimensionamento daquilo dali, do quanto a gente vai se envolver, quanto a gente tem disponível, e, né... Só que agora a gente está vivemos, né, duas situações completamente fora da curva, né, que não é simplesmente dentro de uma determinada normalidade tu ajudar ou ser voluntário, enfim... Nós vivemos a pandemia, que foi algo excepcional, que jamais havíamos vivido, e agora uma situação que a última semelhante, porque antes a gente falava assim, não, lá foi a maior, a gente ultrapassou e muito a maior. Exatamente. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque eu acredito que a demanda também seja gigantesca, né? É novo, né? É algo que a gente nunca viveu, apesar de já ter acontecido aqui. A segunda vez nos registros que a gente tem que aconteceu. É uma situação nova, é novo para todo mundo, é um luto para todo mundo, uma vivência única para todo mundo, né? Então a gente vai aprendendo com esse processo. Eu entendo que
dentro daquilo que a gente já fazia com a do 99, não tinha como a gente não se posicionar a fazer pequenas adaptações e contribuir, né, com as pessoas, com a expertise que a gente tem, porque o que eu percebo é que agora, vão ver o lado bom, né? Muita gente se voluntariou nesse momento, pessoas talvez que nunca tivessem essa conexão que a gente já tinha com o voluntariado, muita gente se dispôs a se voluntariar, mas o que eu pelo menos percebi é muito de fazer e pouca gestão, né? E às vezes tu tem muita energia positiva, muita coisa boa que não tá bem direcionada. Então, a gente que já atua com isso, né? Tanto eu, pela do 99, quanto a Monique, traz um pouco de experiência em fazer essa gestão. Então, nada mais natural do que organizar e fazer essas transformações com a expertise que a gente tem. Então, nós, enquanto do 99, que transformamos espaços em um dia, a gente sabe fazer de forma rápida, eficaz e sustentável. Então, vamos direcionar os nossos esforços para pegar essa energia positiva dessas pessoas que estão se descobrindo voluntárias, né? Para fazer o bem, para fazer essas transformações de forma rápida, porque a gente tem que dar respostas rápidas agora. E para vocês lá também, Monique, como é que funciona essa questão de gestão, que eu também vejo, não como um problema, não vamos poder chamar de um problema, né? Mas é algo que tem que lidar, porque as pessoas têm o ímpeto de quererem ajudar, e muitas vezes elas chegam no lugar querendo ajudar da sua forma. Só que se cada um ajudar da sua forma, tu não canaliza aquilo para uma transformação ou para uma ação eficaz, como é que é feito lá nos Exatamente, Alexandre. E como a Aline falou, tem muita gente mobilizada de diversos lugares, né? Não só daqui do Sul. E isso é muito bom, porque a gente sabe que de uma forma ou outra todos os gaúchos foram afetados, né? Se não diretamente. Então, assim, eu não tive nem minha casa, nem meu escritório afetado, mas eu tenho todos os meus colaboradores, né? O pessoal que trabalha com a gente na obra, a maioria foram afetados. E a gente se sente responsáveis por eles, né? Então, a gente está ajudando eles, a gente viveu o luto com eles cada vez que eles, né, conseguiam acessar as suas casas, nos mandavam vídeo, que perderam tudo. Então, assim, a gente sofre junto porque a gente sabe o quanto eles batalharam para chegar. Então, assim, de uma forma ou outra, todo mundo, né, foi afetado e todo mundo está vivendo esse luto. Então, a gente precisa muito dessa ajuda de fora. E a gente vê muita gente, não só do Brasil, mas também do exterior, mandando a sua contribuição de diversas maneiras, né? Então, através de doações, através de trabalho voluntariado, a gente lá no coletivo dos arquitetos voluntários, nós temos muitos voluntários de fora, de São Paulo, nos grupos ali nós temos de São Paulo, de Maceió, da Bahia, do Rio, nós temos gente da Inglaterra, gente dos Estados Unidos, né? Então, assim, é muita gente bacana, disposta a ajudar, e a gente realmente precisa gerenciar isso e organizar isso, né? Então, é muito legal que os grupos se mobilizem, tem muito grupo mobilizado, tem muita ajuda, e a gente está vendo que é isso que está fazendo a diferença, né, Alexandre? A gente realmente não pode ficar parado, porque se a gente depender, né, de poder público, se a gente depender de outras formas de ajuda, a gente sabe que, né, isso vai demorar. Então, realmente, a gente precisa se mobilizar, porque é o povo pelo povo, né? Então, eu acho que o trabalho voluntário é o que mais está fazendo a diferença nesse momento. No caso do 99, já acompanha essas ações voluntárias há mais tempo, de uma forma mais constante, vamos dizer assim. Só que esse momento ele é diferente, porque ele requer uma ação muito pontual. E a proposta de vocês é sempre em um dia, né? Tá dando para fazer isso em um dia, Aline? Não. Não quando envolve limpeza, né? O que são as transformações da do 99? Existe, obviamente, um planejamento maior, e é a gente que faz, né? São os voluntários que colocam a mão na massa, a gente não contrata pessoas. Os próprios voluntários exercendo, né? Essa coisa de querer fazer o bem. Então, a gente... eu digo que a cereja do bolo é o dia que a gente se mobiliza e vai lá fazer a transformação. A gente chega de manhã, transforma o dia inteiro e entrega no final do dia. Então, nós somos muito ágeis em fazer isso, né? Em fazer uma transformação de um local inteiro. O que acontece agora? A gente continua muito ágeis, com muitos voluntários a fim de trabalhar. Só que quando a gente pega locais que estão com muita lama, com muito detrito, com muito lixo, né? Com os móveis ainda para serem retirados, é um esforço, é um trabalho tão pesado, é tão difícil e é um trabalho físico e mental.
mexer com essas coisas, né? Então, a gente tem utilizado um dia para retirar o lixo e para limpar, e aí é muita umidade dentro do espaço. Tu molhar uma parede com lava-jato, não tem como pintar ela no mesmo dia, não tem como botar móveis no mesmo dia. Então, quando a gente pega instituições que estão ainda com muita lama e muitos restos, a gente usa um dia só para fazer a limpeza e deixar o espaço livre, né? Para, num segundo dia, entrar, pintar e remobiliar, que foi o que a gente fez semana passada no Pão dos Pobres. Né? Quando o lugar já está previamente limpo e precisa só de uma limpeza fina, a gente faz em um dia. No caso dos arquitetos voluntários, é um pouquinho diferente, porque vocês atuam com um período um pouco mais longo e em determinados locais já digamos assim, eleitos, escolhidos, ou enfim, como é que funciona esse processo para vocês? Bom, agora, nessa nova mobilização do coletivo frente a esse momento, né, de crise, nós, propósito da Missão Reconstrução, atuar em creches e instituições ligadas à infância não governamentais, né? Porque a gente entende que a gente precisa zelar pela segurança das crianças, né? A gente viu aí, acompanhou muitas notícias dessas crianças em locais adequados, os abrigos, né? Tivemos problemas. Então, a gente entendeu que era isso que a gente precisava fazer e a gente focou. Então, a gente está trabalhando em creches e escolas infantis. E aí, nós, numa primeira fase ali, todo mês de maio, que a gente entendeu assim que a gente precisava se estruturar. Então, a gente estruturou todo o coletivo, né, em 11 grupos. E nós temos núcleo aqui em Porto Alegre e região metropolitana e um núcleo que atende Serra e Vales. E um dos grupos foi justamente para mapear instituições que a gente pudesse estar trabalhando, né, atendendo a esses critérios que a gente definiu. Então, nós já estamos com ação em andamento em 5 instituições aqui em Porto Alegre, né, 5 escolas infantis que foram severamente afetadas ali no bairro Farrapos, São Geraldo, Maitá, né? Também já estamos com a primeira instituição selecionada em Taquara, né? E aí as nossas fases, elas vão assim, nós vamos trabalhar de 5 em 5 instituições, né? Entende que o prazo é um pouco maior, a gente vai trabalhar aí com 1, 2 meses, porque realmente tem algumas instituições que têm muito trabalho, né? A gente precisa trocar piso, a gente precisa, por exemplo, hoje numa das instituições a gente acompanhou a limpeza de esgoto, a gente está tendo que acompanhar a revisão da elétrica, né? A gente não pode botar essas crianças em locais que não estejam adequados, né? Uma delas, por exemplo, das instituições, tem janelas de ferro. As janelas ficaram quase 30 dias embaixo d'água. Elas estão totalmente enferrujadas. A gente precisa recuperar essas janelas, porque as crianças não podem ir ali, botar seu dedinho, se machucar, se cortar, né? Correr o risco de se infectar. Questão de pátios, né? Todas as escolas, creches, elas possuem pátios. A gente tem que remover todos os resíduos, porque o solo está contaminado, então a gente tem que trabalhar ali com o dreno, com uma camada nova, né? Tirar toda aquela camada, né, que está contaminada. Então, assim, tudo isso demanda. A gente realmente não consegue trabalhar com essa rapidez que é a do trabalho. Então, a gente leva um tempo maior e aí a gente também definiu por essa, né, para essa nova missão que nós estamos em convidar escritórios, né, parceiros que assumissem cada uma das ações. Então, nós já temos 5 escritórios aqui de Porto Alegre, né, que assumiram e com padrinhos. Então, que também nos dão uma força maior, né, Alexandre? Porque o que a gente está percebendo? A nossa maior dificuldade nesse momento são as doações. Na pandemia, a gente recebeu muitas doações daqui, do Sul mesmo, né, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. Só que eles foram afetados também, né? Os seus colaboradores foram afetados. Então, assim, aquilo que eu falei, quem não foi diretamente está ajudando os seus, né? Então, tá, assim, com uma margem muito pequena, ou perdeu tudo também nos seus depósitos. Olha os nossos parceiros do DC, assim como a Aline, né? Eles perderam tudo, então eles não têm nem o que doar, né? Eles não têm aonde recorrer. Porque eles mesmos vão ter que repor seus showrooms, né, as peças de clientes. Então, a gente entende que também esses padrinhos que estão juntos aí nas ações também vão conseguir nos dar esse apoio, muitas vezes através de recursos, né, financeiros, facilitando, né, de contatos, assim, nacionais que facilitam. Então, está sendo bem legal, nós já estamos com essas 5 ações em andamento.
e, né, com previsão aí, uma já é previsão de entrega agora dia 5, e assim a gente vai correndo, né, para entregar o quanto antes. No caso lá de vocês, da Du, não é só o fato, não são só profissionais, tem voluntários de outras profissões, por exemplo, Aline? Sim. Como é que funciona essa estratégia? Porque tu também precisa ter mão de obra para isso, né? Que a gente... São entregas um pouco diferentes, né? São negócios diferentes. A do 99, ela não é um negócio de arquitetura, né? É diferente. Ela não é composta somente por arquitetos. Então, eu sou arquiteta, casualmente criei alguma coisa que envolve arquitetura, né? Nessas reconstruções, nessas transformações. Mas para participar, pode ser de qualquer profissão. Basta saber fazer, ter boa vontade para fazer, né? Enfim, a gente ensina, agora a gente está até promovendo alguns cursos técnicos, assim, simples. Nossos voluntários são muito interessados e querem aprender mais. Então, a gente recebe pessoas de todas as classes sociais e de todas as profissões para trabalhar com a gente. A gente não faz, obviamente, em um dia, uma execução mais pesada. É por isso que eu não gosto de usar a palavra reforma. Eu uso sempre transformação, ressignificação, porque o nosso trabalho é organizar internamente, né? Então, a gente pinta, a gente instala luminárias, a gente arruma o layout, a gente vai mobiliar, mas se tem o telhado, se tem problemas em encanamentos, problemas elétricos, a gente não se envolve. É uma entrega diferente, são entregas diferentes, né? Então, por isso, qualquer pessoa pode participar. Basta ter boa vontade e estar disposto a aprender. É assim que a gente funciona. Nós temos um banco de mais de 500 voluntários atuantes, então a gente sempre tem. Eu brinco que o nosso problema não é falta de voluntário. Voluntários, a gente também acha que o meu maior problema deve ser o mesmo que o da Monique, que é captação de verba, né? Esse é a grande questão, a gente tá sempre correndo atrás de captar verba, mas voluntário eu entendo que tem muitas pessoas que querem fazer o bem e não sabem como. Mas mesmo nesse momento... É claro que a gente percebe que houve uma força-tarefa enorme naquele momento de resgates, né? Naquela emergência, pessoas nos abrigos. Sim, as pessoas se doaram muito e agora tem muitas pessoas tentando voltar para sua vida normal, que eu acho que não está normal ainda, a gente está longe do normal, mas sim, as pessoas estão voltando. Mas tem muita gente enxergando que se a nossa parte, essa roda não vai girar daqui a pouco. Então, pois é, nesse ponto, porque o que acontece assim, né? O que a gente percebe que existe um momento de uma comoção, e comoção aparece desde o pior do ser humano, a grande, tu quer fazer, tu quer ajudar e tal, só que isso ele vai esfriando, até mesmo porque já não tem mais esse apelo tão dramático, né, para algumas pessoas. Outras pessoas que são voluntários que têm uma outra atividade profissional têm que voltar para a sua atividade profissional, e outra, acabam surgindo até outras demandas, outras situações que elas vão acabar se dedicando. Vocês temem por isso, no sentido de que o problema é tão grande que a gente vive, que a gente sabe, quem está aqui no Rio Grande do Sul sabe que isso vai se estender por um longo tempo, que a gente, nossa força toda do voluntariado e esses problemas fiquem, porque tem muita coisa que a gente for esperar do poder público vai ficar pendente mesmo, né? Não vai ser resolvido. Vocês têm algum sentimento nesse sentido? Sim, eu acho que eu conto com pessoas como tu para continuar batendo nessa tecla e divulgando, né? A gente precisa divulgar. Eu conversei ontem com uma amiga minha em São Paulo, ela me ligou dizendo, Aline, me conta o que está acontecendo aí, porque eu não estou mais vendo notícia aqui em São Paulo. Ah, é mesmo? Sim. Então, esse tipo de coisa, assim, tu noticia uma e a gente continua nela, né? E não está sendo noticiado. E eu disse para ela, por favor, divulgue. Que sim, só o fato de nós não termos um aeroporto no mais importantes do país é catastrófico. Então, se eu te disser só isso, a gente vai ficar sem aeroporto até dezembro. Dá para ter dimensão do problema que a gente tá enfrentando. A água subiu e ela baixou e tá tudo resolvido, né? Então, sim, eu acho que é normal. Até nós, também acabamos deixando passar e seguir a nossa vida. A gente vê que as coisas não se resolvem de forma tão simples. Eu acho que é natural do ser humano. Então, cabe a nós que estamos envolvidos na linha de frente, nós três aqui, né? Divulgar, chamar, lembrar,
Vai ter gente que a gente vai perder pro seu dia a dia, é natural, mas vai ter pessoas que vão continuar se solidarizando e que dentro da sua capacidade, né, da sua agenda, porque todo mundo vive um corre maluco, mas eu acho que essas pessoas que estão na solidariedade, em estar pelo outro, elas vão continuar. Talvez baixe o ritmo, né? A gente, por exemplo, na do 99 faz uma limpeza num dia de semana e num sábado. Num dia de semana e num sábado. E mudam as... Mas no Pão dos Pobres tinha 60 pessoas. Então as pessoas vão indo, elas tá. Eu vou perguntar para ti também, Monique. Eu fiz um trabalho voluntário aí durante 1 ano e meio. E era um trabalho constante, era a teu voluntariado, né? Eu lembro. Eu ia pro programa, virava à noite e ia para lá, né? E o que acontece? Mas eles formavam equipes, né? Não era uma coisa pontual, não é como agora, uma pandemia, vamos fazer... Não, aquilo permanecia durante a existência, permanece até hoje, né? E aí eu pergunto para ti, Monique, esse grupo de arquitetos, ele se reuniu durante a pandemia, foi primeiro momento em que todos, né, se reuniram. E depois, nesse período que a gente está vivendo, nesse meio tempo ali, vocês continuarem, foi pensado, e agora, sabendo que eu acho que até essa questão de ter um segundo evento, me corrija se eu estiver errado, inclusive reforça o sentido de que quem está ali tem que fazer alguma coisa que não seja de pontual para seguir. Existe esse olhar para isso? Alexandre, só vou voltar um pouquinho, que tu perguntou para a Aline, e daí agora então, a gente, né, o nosso nome é Arquitetos Voluntários, porque quando surgiu lá no início, ele surgiu a partir da união de 7 arquitetos. Porém, desde a pandemia, o coletivo ele conta com também diversas áreas, não só arquitetos. Certo. Então, são arquitetos, são engenheiros, nós temos muitos artistas, grafiteiros, né, muralistas, nós temos designers, publicistas, enfim, de várias áreas. E muitos estudantes também, né? Então, isso é muito legal. E agora a gente tem uma diversidade maior ainda, porque, né, o pessoal entende que realmente não dá área para se voluntariar e para ajudar nesse momento. E aí, como a gente também se organizou em grupos de trabalho, migrando para cada um dos grupos. Por exemplo, a gente tem um grupo de sustentabilidade. Então, nós temos pessoas que trabalham com esse viés e são expert nisso, que são, inclusive, de fora do Brasil, conosco, né? Então, assim, nós temos diversos... A nossa equipe, ela é bem multidisciplinar, tá? Só para voltar ali. Perfeito. E aí, respondendo a tua pergunta, né, permaneceu trabalhando ao longo de todo 2020, 2022. O ano passado a gente chega também porque a gente percebeu auxiliar em alguma outra instituição, né? E a gente também entendeu que o nosso coletivo ele tem muita força nos momentos de crise, né? E aí foi o que aconteceu. Esse ano, a gente, como a Aline falou, a gente não pode ficar parado, né? Então, nós nos mobilizamos de novo, veio se juntando a nós temos também mais de 500, mais de 150, né, assim, é muita gente disposta a querer ajudar, e diariamente a gente recebe também pedidos para estar ajudando, isso de voluntários, fora todos os parceiros, apoiadores, lojistas, que de uma forma ou de outra estão sempre em contato conosco também para querer ajudar, fazer alguma ação, alguma divulgação, né, porque isso é o mais importante, a gente realmente precisa fazer essa roda girar. E aí uma das nossas estratégias para esse momento, inclusive, Alexandre, é captar fora do Rio Grande do Sul, né? Então a gente fala assim pro nosso grupo de relacionamento, gente, vamos para fora. A gente precisa atingir São Paulo. A gente faz reuniões com o pessoal de São Paulo e eles perguntam, tá, mas vocês conseguem andar na rua? Como é que tá o trânsito? Como é que tá a mobilidade? Tem suprimentos necessários para toda a população no supermercado? Vocês estão com acesso? Então, assim, o pessoal já não tá mais com anoitecendo aqui, sabe? E, por exemplo, assim, a gente sai para aquela zona do Humaitá, a quantidade de lixo e resíduos, sabe? Isso é um dos pequenos problemas que nós temos, né? As bombas, elas estão por gerador, que nem a Aline fala, assim, falar do problema né? Mas, assim, nossas casas de bomba por gerador, porque a gente ainda não conseguiu restabelecer, né, a energia. Então, assim, nós estamos com um problema a ser linear, pontual. Então, a gente tem que criar estratégias para que as nossas ações, elas não acabem. Elas vão precisar acontecer. Se não só até o final do ano, mas ao longo de todo o ano que vem, a gente... E exemplos de outras cidades que passaram por catástrofes assim, mundo afora, e demoraram muitos anos para se erguer, 5 anos, 8 anos. Porque não é só o físico, é o mental, aquilo que a gente estava conversando antes, né? A população está muito abalada, então a gente precisa trabalhar e reerguer agora, né? As construções, as edificações, os trabalhos, as casas, as instituições, mas a gente também vai precisar fazer um trabalho mental muito grande com toda a sociedade, né? Então, assim, ele é linear.
E a gente está tentando também passar isso para os nossos parceiros, para os possíveis doadores, para que eles entendam qualquer ajuda. Talvez eles não consigam agora, mas que eles possam se organizar para fazer daqui a 1 mês, 2 meses, porque a gente vai ter que continuar esse trabalho. A gente não sabe até quando, né? Mas a gente vai precisar continuar com esse trabalho. Essa é a maior carência, Aline. A questão do pessoal é a maior demanda hoje do grupo de vocês, de ter empresas que também estejam engajadas, que tenham esse fôlego a mais longo prazo? É que diferente da pandemia, se a gente olhar para fora, quem está sofrendo somos nós, né? Então, e também todo o empresariado gaúcho, né? Tá difícil para pedir para uma apoiar, tendo sofrido também, tendo tido perdas, né? Segurança, porque fora do Rio Grande do Sul e mundo, o pessoal continua com seus negócios. Então, eu acho que tem um super potencial aí para contribuir, só que isso tem que chegar lá para eles, né? Existe, eu percebo agora que melhorou um pouco. Muita gente doou e foi aquele susto, mas o que eu vejo é assim, ainda tem muita gente querendo doar, tem muita gente que captou muita verba, mas não consegue chegar lá na ponta, então tá com essa verba retida, muitos empresários se reuniram e juntei X mil reais, mas não sabe muito bem quem confiar, onde que eu vou colocar o meu dizendo, e daí a gente está sendo procurado por esse perfil, assim, né, grupos de empresários ou empresas, olha, eu tenho uma verba, mas eu não sei como chegar lá na ponta. E a gente chega lá, a gente mesmo que faz, a gente está limpando os locais, então é a gente que está vendo esses locais. Então, eu já pensei pior e agora eu tô mais positiva nesse sentido. Depende muito do trabalho que a gente vai fazer de mostrar os resultados. Olha, a gente tá fazendo essas transformações, estava assim, com o teu apoio, com a tua verba. Então, eu acho que, assim, tá concentrado aqui. Eu até me constranjo, às vezes, de bater na porta de empresas daqui, porque eu sei que é difícil, né? Assim como eu e a exemplo de onde eu estou lá, né? No DC, todo também mundo foi bastante atingida, né? Lá também. Mas eu acho que se a gente fizer um bom trabalho, a gente tem, sim, muito potencial fora do Rio Grande do Sul para contribuir com a gente. Mas cabe a nós não deixar esquecer. Pois é, eu acho que essa é a grande questão, né? Como a gente já comentou, esse problema ele não vai se extinguir agora. E aí tem um agravante, né, Aline Muniz? Agora entrar num período do ano que ele é extremamente doloroso para nós, principalmente a população de baixa renda, que já não tem abrigo, já não tem como se cobrir, já não tem como se abrigar, se proteger, que é o inverno gaúcho. Né? Então, eu sempre fico imaginando o seguinte, poxa, as pessoas já viviam em subhabitações. Agora a sua subhabitação ou não existe ou está severamente atingida, úmida, né? E vai ter que passar por isso daí. Então esse processo, eu imagino que teria que ser quase como uma mobilização nacional, porque como tu disseste, né, Aline, as empresas aqui foram atingidas. Tem empresa que fechou as portas, condições, e os pequenos negócios também, principalmente, né? Eu vejo assim, que teria que ter uma mobilização nacional a longo prazo, de recuperação, que viesse também no empresariado. Né? Talvez com o apoio do governo, alguma coisa relacionada ao imposto de renda, vai doar o imposto de renda para ações no Sul, deduz o imposto de renda, alguma coisa, porque realmente eu temo pela continuidade ou não disso daí, né? Por isso que nós, né, que fazemos esse tipo, pode parar com ele, né? Porque nós para muitas dessas instituições, dessas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, a gente vai precisar continuar com o trabalho. Nós temos plena consciência disso, né? Enquanto nós tivermos, né, voluntários dispostos a contribuir, enquanto nós tivermos os apoiadores, né, as doações, nós vamos estar trabalhando. Porque pedido de ajuda é o que a gente mais recebe, né, Alexandre? Todos os dias, diariamente. E realmente a situação está muito difícil, né? Por nós, a gente atenderia todo mundo, né? A gente gostaria de dizer sim para todo mundo, mas ser transparente e aquilo que a gente assumir, porque o trabalho voluntário também tem isso, né, Alexandre? Ele é uma super responsabilidade, não é porque ele é voluntário que tu não vai te dedicar, né? Então, assim, aquilo que a gente assume, a gente tem que entregar, né? É um compromisso. Então, também a gente tem
tem essa noção. E eu concordo com a Aline, a gente está justamente com os apoios bastante de São Paulo, com empresas. A gente recebeu também uma doação muito aquela vaquinha do Badim, do Pretinho Básico, então foi muito legal a gente funcionar essas primeiras. Isso está sendo muito importante, porque realmente, questão de doação física está muito difícil, né? Então a gente entende que a doação financeira é o que vai fazer esses trabalhos girarem, né? Porque daí a gente consegue comprar todos aqueles itens que a gente precisa e necessita, né? E a gente também trabalha muito com a questão da mão de obra, né? Então, a gente acaba pegando mão de obra local, muitas vezes dos prestadores, inclusive, que já estão acostumados a trabalhar nas instituições, muitos deles que perderam também tudo, então a gente entende que é uma forma que a gente está ajudando como um todo, né? Não só aquela instituição pontual, mas a gente consegue também abranger um pouco do entorno ali daquela região, que foi, né, todas as instituições que a gente pegou, a região, assim, são cenários de guerra, assim, é muito triste, né? A opinião de vocês, individual, né, não considerando muito o lado profissional, dentro do trabalho de vocês, Aline, o que vocês identificam, assim, como sendo a maior dor das pessoas? Qual foi a maior perda? Porque a gente teve perda de toda a ordem, né? Tivemos perdas de bens materiais, tivemos perdas de lembranças, algo emocional muito grande nas pessoas, não só na questão do material. Eu vou até excluir a questão de perda de pessoas e animais, porque eu acho que isso está acima, né, de qualquer coisa, né? É isso, o que vocês identificam, assim, porque vocês duas, né, e o grupo de vocês estão lá na linha de frente, né? Eu estou aqui, como eu disse, sou um privilegiado, acompanho, procuro ajudar, mas não tenho essa vivência que vocês têm, né? E muito menos a vivência de vida que essas pessoas estão tendo. Na avaliação de vocês, o que tu acha que é o que mais essas pessoas perderam? Referências, às vezes a pessoa pede até sua referência de existência, né? Morou a vida toda no lugar, daqui a pouco o lugar não existe mais. É difícil, né? Eu acho que isso varia para as pessoas. A gente pensa muito. A coisa que me vem à cabeça é a questão de registros, né? Imagina teus documentos todos, tuas fotos, tudo aquilo que tá no papel. Tá certo que a gente tem a nossa memória, né? Sim. Mas talvez isso não seja assim, não tenha tanto valor igual, né? Eu sinto porque dói em mim, né? Mas são tantas perdas, assim. Tem uma voluntária nossa que perdeu a casa inteira. E o vô dela nasceu naquela casa, o pai dela nasceu naquela casa, ela nasceu naquela casa, e não tem como recuperar a casa. Então, depende do que é para cada um. Ela tem a dor daquele lugar. Não que não doa as coisas que tinham dentro, mas é a dor do lugar. Até tem condições de fazer a casa em outro lugar, mas ela não consegue se libertar daquilo e a gente se colocou... Uma memória afetiva, né? Da casa, daquele ambiente, a vida inteira lá, a história de toda a família lá. Enquanto que para outras pessoas vai ser outras coisas, vai ser os pertences pequenos, né? Eu tenho meu próprio exemplo, né? A gente perdeu tudo, toda a nossa sede, todo o nosso depósito. E a gente tinha uma parede que tinha muitos quadros, com todas as ações, ou quase todas, que a do 99 fez sempre com antes. Né? E eu tive que arrombar a porta, nossa porta ficou presa. E quando eu arrombei a porta e eu consegui ver o estado que estava o nosso escritório, tinha um quadro na parede. Que foi o primeiro quadro que eu trouxe do Piauí, quando eu fui com o Marcelo Rosenbaum e eu criei toda a história do 99. Só ele ficou na parede. Todos os outros caíram. Me impactou muito. Então, para mim, eu tive perdas importantes ali, mas aquilo me tocou. Aquilo mexeu muito comigo. A gente está tentando juntar os pedacinhos desse quadro que ele ficou, mas obviamente ele está estragado e a gente vai enquadrar do jeito que der de novo. Mas são essas coisas, sabe? Que te conecta com cada coisa que tu tá. Daqui a pouco para uma pessoa vai ser outra. Mas o que eu acho muito impactante, e eu posso falar porque eu perdi o meu escritório inteiro, e aí não se prendendo a coisas pequenas, tu abrir uma porta e tu ver tudo que tu tem destruído em lameado. Isso é muito impactante. Depois tu vai pra minúcia, sabe? Mas tu vê tudo revirado. A nossa geladeira foi parar no teto, presa em cima de 2 armários.
tudo é muito chocante. Aí tu pensa, essas coisas boiaram aqui dentro. Então tu imagina na casa das pessoas, minhas roupas boiaram, com os móveis, com as fotos. E eu acho que esse contexto todo, ele é dolorido. Tu perder tudo, sabe? E aí eu acho que é uma... Cada um sente o seu, mas pra mim esse impacto, assim, de tudo sujo, daquele cheiro ruim, precisa de um tempo, né? Eu até, uma expressão que é engraçada, eu não sabia, confesso que eu não sabia, e eu aprendi agora, que a expressão abobado da enchente vem daí. As pessoas começaram a chamar as pessoas, nós no caso, de abobados da enchente, porque as pessoas, elas não sabiam o que fazer, elas não conseguiam voltar à sua vida normal, ficavam atônitas diante disso, e daí veio a expressão abobado da enchente, que a gente ri, assim, como um deboche, mas na verdade não é um deboche, eram as pessoas sentido de paralisado, chocado, sem saber o que fazer. Sim. As pessoas já viveram isso e a gente está vivendo de novo, tanto que gerou essa expressão, e eu acho que isso tá uma coisa coletiva, independente da forma entendido ou não, tá todo mundo meio, e agora? Como que eu volto a trabalhar? Como que eu me situo aqui? O que eu preciso fazer? É estranho, né? Tu sabe que eu sou de Novo Hamburgo, e quando começou, isso aí, um grupo, né? Arrasado, debaixo d'água. Exato, né? Então, eu só não fui atingido porque tem aqui a Baixada que, né, se fosse Diego terceiro andar aqui, Porto Alegre seria todo debaixo d'água. O que não é nenhuma garantia, né? Não. O que não é nenhuma garantia. Depois do que a gente viu o que aconteceu, eu acordava, eu estava alagando, não estava. E aí o pessoal ia me atualizando, dizendo, olha, eu lembro exatamente como a situação dele, disse, cara, tá perdido pros lados. Eu fico, mas não tem pra onde voltar. Entender o que aconteceu, coisas com tudo, né? E imagina tu perder essa filha. Eu concordo, pega a avó que tu guardava, enfim. Então, eu acho que isso é muito difícil, é muito doloroso. Tem uma outra dor, mas um medo, né? Sexta-feira, por exemplo, a gente queria marcar em uma das escolas com um engenheiro para ir lá à tarde, no Maitá. Tá vindo fortes chuvas aí, a gente, porque tá todo mundo com medo, ninguém quer ficar aqui. Então, eu acho que também... tu pensar que essas pessoas não têm mais o seu porto seguro, né? Não tem mais para onde voltar, se sentir seguro, porque a casa, né, é o nosso lar, é o nosso refúgio, é onde a gente deveria se sentir seguro, né? Que nem na pandemia, falavam, porque em casa a gente estava teoricamente seguros. E agora? Para onde essas pessoas vão? Né? Tem muita chuva, não sair, né? De casa não saia. Então... não precisa ter um compromisso, vai ter chuvas muito assim, fortes, fique em casa. E agora? É um negócio muito louco, sabe? Porque se tu for puxar pela memória, essa chuva que tá vindo agora, não é, né? Não era nada diferente de uma chuva de 3 anos atrás que a gente já passou, tipo, tá chovendo, vai dar um temporal, né? Sim. E vida que segue. Agora eu acho que pânico. É pânico. A gente vê as pessoas na rua, tu vê que o dia que tá com essas previsões, que tem esses alertas, o trânsito já fica mais, né, atônitas, que nem a Aline falou. Então eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil e realmente, eu não sei, assim, qual é a perspectiva, né? Era que seja, né, que a gente consiga aí, o mais breve possível, reconstruir e voltar ao mínimo de normalidade. Porque demorar ainda pra gente ter, né? Eu acho que eu não vejo, assim, voltar a 100% normalidade tão cedo, porque tem isso. Quem viveu isso daí vai ter essa... né? Puxa, porque eu acho que foi para vocês que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que foi para a Aline, tu chegou atrasada, mas tá desculpada que tem bolo. Que eu me emocionei, eu choro fácil, né? Eu sou uma pessoa que chora fácil. E eu me emocionei viajado, dizendo que ela tinha saído de casa, perdeu tudo, recebeu doação, estava voltando para casa e já estava armando para perder tudo de novo. Ela não tinha para onde ela ia perder o que ela recebeu em doação. Sim. Ou seja, tu pensa, eu já até botei assim no Instagram, até onde vai a esperança das pessoas? Né? Porque muitas vezes a gente na base da esperança, vai dar certo, vem a segunda, vem a terceira, tu começa, cara, até onde vai a experiência que tanto se diz que a gente tem que ter, né? Exatamente, tá difícil, O Moreno Menino Deus, quando eles conseguiram fazer a limpeza, veio aquela quinta-feira que ela novo, né? E aí alagou tudo de novo. Sim. E aí já tá o cachorro já na cintura e tal. Se mudou, ele disse, eu não vou mais morar aqui porque
Agora tu tá com esse novo normal, chove, tu tem que sair correndo e resgatar as pessoas, resgatar teus pets, tirar teus documentos, né? Então, assim, tá complicado, sabe? Tá difícil. Mas daí a gente... Eu conheço. Conhece. Claro, conheço. Participou já da rádio. Conheço. Nós estamos falando de uma pessoa que tem condições. Uma rede de apoio. Exatamente, que tem Alexandre. Condições. Exatamente. Que a gente sabe. Tem parente, tem amigo, tem um trabalho, enfim, vai, né? Teve as suas perdas, mas agora também a gente tem que olhar para quem não tem nada disso, né? Que muitas vezes em casa dorme com o inimigo. Exatamente. E aí vai fazer o que da vida? Né? Então, é difícil. Muito bem, estamos indo para o final, minhas queridas amigas Aline Furmeister e Monique Fontes. Recados finais, Aline e Monique, fazer a propaganda de vocês. Aline, eu falei, eu vou falar para vocês duas, que eu sou admirador do trabalho de vocês duas. Tive o prazer de ter a Monique na rádio durante um tempo e admirador do teu trabalho, Aline. Acho que tu fizeste da tua vocação como arquiteto, tu desdobrou para outras ações, né? E eu acho que se tivéssemos mais Alines, o problema não estaria resolvido, porque ele é gigantesco, mas com certeza muitas pessoas teriam o problema resolvido. Então, parabéns e fica à disposição aí para qualquer recado final. Obrigada. Eu me tornei uma apaixonada. Eu sou muito apaixonada pelo que a gente faz, do 99, e pelo potencial transformador, né? Eu costumo dizer que a gente não tem noção da potência que a gente é, da força que a gente tem. Então, quando a gente fazer o bem, e é isso que eu quero que as pessoas não desistam, quando a gente se une, independente, né, do que a gente está fazendo, se é, né, o grupo da Monique, se é o meu grupo, se são outros grupos que estão à frente, quando as pessoas se unem, a gente consegue fazer grandes transformações. Né? Então, o que eu peço é que existam de nós, né? Nós não vamos desistir, a gente vai continuar, a gente tem uma meta ousadíssima de 1 por semana, isso é muito pesado, é muito puxado, e a gente conta, né, com as pessoas para estar com a gente de forma voluntária, com aqueles que querem apoiar. A gente tem 8 anos aí de existência, tem credibilidade, entrega lá na ponta de forma muito rápida, né? Então, nós somos um meio que as empresas podem se conectar. Então, o meu recado é esse. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que continuar sensibilizando, né, as pessoas, aquelas que vão esquecendo um pouquinho. Eu acho que isso é natural. Mas nesse sentido, agradecer e dizer que estamos trabalhando, continuamos e a gente continua precisando, né, do apoio, da contribuição de todas as pessoas. Contato é o @do99? A gente tem o site, que é du99.com.br, ali dá para se cadastrar como voluntário, dá para nos contatar para fazer doações, seja de Pix ou doações de produto. E a gente também é bem ativo no Instagram, que é @du99 por extenso. Ali dá para ver todas as transformações bem atuais que a gente está fazendo. A gente lançou agora uma campanha que chama A Gente Refaz, que são essas ações específicas de limpeza e repintura desses locais atingidos. As ações da do 99 continuam acontecendo em paralelo, que são as transformações dos ambientes, não só essa coisa mais emergencial de limpar, repintar e remobiliar. Então a gente refaz, na verdade, é algo muito mais rápido ou atender rápido. uma demanda urgente. Exatamente. É uma campanha para uma demanda urgente. Então, uma vez por mês ainda tem as ações da do 99 que transformam um espaço inteiro, né? Uma instituição inteira, como a gente sempre fez. E uma vez por semana a gente está limpando e repintando e minimamente dando condições dessas instituições voltarem a atuar, né? Porque, como disse uma pessoa para nós de um local que a gente limpou e pintou, que atende mais de 1.000 crianças, essas crianças na rua, metade delas não volta, porque daí tem o tráfico, porque daí tem outras questões dentro dos locais que moram, tem que comer, daí já, quando vê, tu perde essas crianças. Então, a gente entende que precisa fazer, dar essa resposta emergencial, né? Então, isso faz parte da campanha A Gente Refaz. Muito bem, Aline, muitíssimo obrigado. Monique, teu recado final, Monique. Bom, Alexandre, primeiro eu queria agradecer o convite e também agradecer, né, a todos os nossos voluntários, né, a todos os nossos coordenadores, a nossa direção, aí um beijo também para a Bi, para a Dani, para a Lise, nós somos 4 diretoras, né, para conseguir
coordenar tudo, e todos os grupos de trabalho que estão se dedicando muito, aos escritórios, né, convidados, aos padrinhos, aos doadores, né, aos apoiadores, o nosso muito obrigado, né, continuem conosco. Também falar, Alexandre, acho que eu queria ter falado antes, mas nós estamos também com uma parceria muito legal com a Mostra Glass. Então, o nosso coletivo é o responsável por toda a curadoria de sustentabilidade da Mostra Glass. Então, a gente entende, né, o Jones, né, que é um super parceiro de Nemia, ele entende que mais do que nunca a gente precisa, né, ter esse olhar para reuso, para as questões de descartes, né? E a nossa área da construção, da arquitetura, é uma das áreas que mais gera resíduos no mundo. O nosso país também é um dos maiores extratores, né, de recursos e geradores de resíduos. Então, frente a ele criou um manifesto sustentável. Quem está fazendo toda a curadoria disso é o nosso grupo de sustentabilidade, que está trabalhando a minimizar todos os índices da amostra, né? Então, para poder orientar da melhor maneira essa amostra desse ano e também as nossas ações, né? Então, todas as nossas ações também estão pautadas por esses índices, por essas orientações. Né? Nosso grupo criou um guia muito bacana. Está sendo um trabalho bem trabalhoso, mas a gente entende porque a gente também não pode reconstruir e refazer de qualquer curioso, né, nessas entregas, mas a gente sabe que, né, a gente está com muita gente apoiando e nos ajudando. Então, né, continuem nos ajudando. O pessoal pode nos encontrar no Instagram, Arquitetos Voluntários. Nós temos também Facebook, LinkedIn. Tem o cadastro lá para quem quiser cadastrar, para quem quiser tirar dúvida, né? Então, nós estamos também à disposição. E, Alexandre, claro, eu preciso mandar um beijo para minha maior fã de todos os programas da Rádio Arquitetura. Lógico. Não sei se tu lembra, né, Alexandre? Lógico. Nossa, é fã número 2, né? Exato. Porque eu não posso dizer que é número 1, porque é fã número 1 é minha mãe, né? Não, mas dos programas fã número 1, tu sabe qual é, né? Sei. Dona Alice. Exato. Não, porque a família se envolve. Meu pai hoje estava lá numa das nossas ações, ele como um bom engenheiro é nosso perito. Ele é nosso engenheiro voluntário perito, então ele tem tanta minha família apoiando, que nem eu falei, desde sempre. Então, eles super entendem também essa nossa correria, né? Principalmente agora com a pequena, né, Alexandre? Então, mãe, fica com a Rafa que eu vou pra... né? Então, queria agradecer aí também e mandar um beijo para toda a minha família. Muito bem, arquiteto urbanista Monique Fontes, representando aqui o coletivo Arquitetos Voluntários. Monique, também com a gente esteve a arquiteta urbanista Aline Furmeister, da DU 99, dentro da DU 99, vamos ver o braço, a gente refaz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Vou encerrando aqui a nossa transmissão pela rádio. Quem está nos acompanhando na rádio, a gente teve ali um probleminha no YouTube, mas amanhã o vídeo vai estar completinho ali para todo mundo olhar na íntegra, tá bom? A vocês todos, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima quinta-feira aqui no nosso projeto Reconstruindo o Rio Grande. Um grande abraço e até mais.